Vamos meditar na palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 16. Livro de 1 Reis, capítulo 16. As irmãs cantaram aqui sobre Elias, então vamos pregar nesta noite, meditar um pouco sobre a vida de Elias. Na verdade, eu vou ler com os irmãos alguns textos, todos no capítulo 16, alguns 16, 18, 17 também. Abre aí que a gente vai caminhando junto na palavra. Amanhã, 19h30, nós temos o culto jovem. Você que está aqui é convidado a estar conosco amanhã. Vamos começar no capítulo 16, verso 30, para você entender um pouquinho o que a gente quer falar nessa noite sobre esses personagens. Capítulo 16 de 1 Reis, verso 30 diz assim: Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Serviu a Baal e o adorou. Capítulo 18, verso 17 até o 24. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Acabe falando para Elias. Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas você e a casa de seu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, ou seja, seguistes aos demônios. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficareis indecisos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, e disseram: É boa esta palavra, é boa esta palavra. Vai para o versículo 30, para a gente ganhar tempo. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Vamos ler juntos o que diz o texto. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar do Senhor estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Diga glória a Deus. Queridos, nesse tempo Israel estava vivendo uma grande crise. Aliás, Israel estava vivendo pelo menos 4 crises nesta época: uma crise governamental, uma crise financeira, uma crise moral e uma crise espiritual.
pelo menos 4 crises. Israel estava vivendo nesta época desse texto, na época da governabilidade de Acabe. A governamental era porque tinha-se um rei, Acabe, tinha-se um rei colocado, um rei que tinha o sangue hebreu, mas na verdade, quem mandava no país era uma mulher. Quem mandava no país era a mulher de Acabe, chamado Jezabel. Essa mulher, ela não era da linhagem de Israel. Nós lemos no texto que essa mulher, ela era sidônia. Essa mulher é uma mulher cananeia. Essa mulher era uma mulher feiticeira. E Acabe, desobedecendo a palavra de Deus, de Deuteronômio capítulo 7, Deus disse: olha, essas mulheres dessa terra, vocês nunca podem casar com ela. Vocês nunca poderão casar com mulheres que não sejam mulheres que andam com o Senhor, mulheres que temam a Deus. Não dá certo vocês casarem com essas mulheres, porque elas vão perverter o coração de vocês, elas vão perverter o coração dos homens. Se você se lembrar de Salomão, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Era muita mulher, né? Muita sogra e muito sogro. Mas este homem, ao fazer isso, ele não estava errado. Naquela época, um rei poderia fazer isso. Naquela época era permitido ter mais de uma mulher. Só que este homem, ele cometeu um gravíssimo erro. Assim como Acabe, este homem casou com mulheres que não eram mulheres judias. E eu quero fazer um alerta para você que não casou ainda. Quem não casou aqui ainda, levanta a mão. Quer casar? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós dissemos assim: o amor é a base do casamento. Pois na verdade não é. O amor não é a base do casamento. A base do casamento é o temor a Deus. A base do casamento é o temor a Deus. Vou te provar. Salomão casou, se você for lá para o livro de 1 Reis capítulo 11, verso 2, o texto diz que Salomão casou com essas mulheres porque ele as amava. Ele as amava. Entretanto, diz aqui o texto, vou ler para você, tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Verso 2 diz assim: a estas se apegou Salomão pelo amor. Você pode, querido, apaixonar-se por uma moça ou por um rapaz que não professa a sua fé. Você pode amá-lo, ele pode te amar loucamente. Mas se este rapaz ou esta moça não professar a fé que você professa em Cristo, este casamento tem tudo para dar errado. Este casamento tem 999% de chance de dar errado. Você não pode pegar um exemplo de alguém que era crente, casou com alguém que não era crente, e esse alguém depois se converteu. Isso não é regra, isso é exceção. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção lendo esse texto, você que quer casar, o amor não é o que vai sustentar um casamento feliz, mas é o temor a Deus. Muitos casamentos estão separados, as pessoas se amando. Muitos casamentos têm divórcio, um vai para um lado, o outro vai para o outro, um vai para o norte, o outro vai para o sul, mas continuam se amando, porque a diferença entre eles no casamento não deu certo, mesmo se amando. Mas quando tem um temor do Senhor, o apóstolo Paulo diz que tudo nós suportamos. Porque o amor com Deus jamais se acaba. Porque o amor com Deus, ele é paciente. Porque o amor com Deus é compreensivo. Porque o amor com Deus há sempre conserto. Porque o amor com Deus há sempre ajustes. O amor com Deus há sempre arrependimento. Amor com Deus há sempre arrependimento. E Acabe fez a mesma coisa que Salomão. Casou com a mulher que não era para casar. Durante algum tempo, nós ouvimos muitos ensinos de Jezabel, a respeito de Jezabel, e os nossos antigos pais ensinavam uma coisa, que na verdade, deram crédito para Jezabel, mas não é de Jezabel. Muito tempo,
Os pregadores ensinavam, as igrejas ensinavam que Jezabel, baseando-se no texto de 2 Reis, capítulo 9, verso 30, quando ela vai se maquiar toda, para encontrar com Jeú, o rei que tinha sido ungido, e esse rei iria matá-la, ela se maquia para poder seduzir Jeú. Muitos ensinam que Jezabel é baseada nisso, na maquiagem, no adorno. Irmãos, isso não é verdade. A maquiagem é muito antes de Jezabel. A maquiagem existia muito antes de Jezabel. Na verdade, Jezabel é muito mais do que isso. Jezabel era uma feiticeira, primeira coisa. Jezabel, ela era uma mulher que ela não media esforços para poder adorar os seus ídolos. Jezabel era uma mulher imoral. Provavelmente, escute isso, provavelmente, Jezabel, ela era uma prostituta cultual. O que era uma prostituta cultual? Era uma mulher que ela se entregava a vários homens na presença, na imagem do seu Deus. Possivelmente essa mulher, ela era assim, essa mulher fazia sacrifício de animais que eram imundos aos judeus para os seus deuses, e muito provavelmente essa mulher fazia sacrifícios também de crianças para os seus deuses. Essa mulher foi uma mulher que trabalhou muito forte para poder perverter a cabeça do povo em relação a Deus. E Acabe, além de concordar com Jezabel, com essas coisas, Acabe participava das atitudes, dos momentos de culto a esses deuses. E não era diferente, porque a Jezabel entendia muito bem, se os dois, o rei e a rainha, estivessem presentes no momento dos sacrifícios, eles estavam obedecendo a uma lei divina, que é a lei do princípio de autoridade. Se o rei estava ali, se a rainha estava ali, a manifestação dos demônios era muito mais forte, a ação dos demônios, ela acontecia com muito mais vigor, porque o grande líder da nação, o grande líder daquele país estava autorizando, estava ali concordando. Por isso que você vê alguns estados brasileiros amarrados e não prosperam. Muitos estados brasileiros, eles têm dinheiro, têm condições de prosperar, mas não prosperam, porque os seus governantes sacrificam, dão ofertas, adoram, fazem de tudo, gastam dinheiro para poder beneficiar a imagens, a demônios, a outro tipo de coisa que não é Deus. Então Israel está vivendo uma crise governamental, Israel está vivendo uma crise financeira. Se você se lembrar da história de Elias, no capítulo 17, Elias faz uma oração e diz que não choveria na terra. Quando se lembra disso, diga amém. Se lembra disso? Foi depois dessa época que acontece este embate no Monte Carmelo. O país estava em seca. As plantações estavam minguando, o povo tinha muita dificuldade de encontrar comida, o povo estava passando por sérios problemas de alimentação, mas o governo continuava gastando dinheiro com os cultos que Jezabel fazia, com os caprichos que Jezabel fazia. Além dessas duas crises, tinha a crise moral. Israel estava inundada numa crise moral. Moisés deixou a lei escrita, Moisés deixou a lei para o rei, para que essa lei fosse colocada em prática, e assim houvesse justiça, houvesse prosperidade, houvesse paz no meio do povo. Mas a lei de Moisés estava sendo completamente desobedecida. O dinheiro que era para o povo era gasto também com muitas adorações a imagens e a demônios. E a outra crise que Israel vivia era uma crise espiritual. Os profetas de Deus estavam sendo assassinados. Jezabel, ela fez um plano maquiavélico de começar a matar os profetas de Deus. Ela começou a assassinar os profetas de Deus. Poucos que não foram assassinados eram escondidos por Obadias, o mordomo do palácio. E Elias vê um povo que, diante desse quadro que a gente está falando, vê um povo titubeando na fé. Vê um povo que fica para a esquerda, não sabe se vai para a esquerda, não sabe se vai para a direita. Um povo que fica indeciso na fé. Um povo que fica duvidando do poder de Deus. Um povo que fica duvidando da ação de Deus. Diante desse texto, querido, a primeira coisa que eu quero tirar para nós, dessa noite para você, é que em tempo de crise, não é momento de você duvidar de Deus.
Em tempo de crise, não é momento de você duvidar do poder de Deus. Em tempo de crise, é tempo de eu e você nos apegarmos a Deus e crermos que Deus vai intervir em nosso favor. Tempo de crise, não é para você ficar, meu Deus, para onde que eu vou? Para a direita, eu volto para o centro de Macumba, eu volto lá para o candomblé, eu volto para a minha vida de antes, eu volto a apostar na telecena, eu volto a tentar uma sorte, a jogar, a fazer isso, a fazer aquilo. O que é que eu faço? Aonde que eu vou? Tempo de crise não é tempo disso. Tempo de crise é tempo da gente poder buscar a Deus. E Elias, nesse texto, ele chama a atenção das pessoas indecisas. Porque quando você entra numa crise e você não sabe para onde você vai, você está indeciso. Você não sabe. Como você não sabe? Você já teve uma experiência com Deus. Você já ouviu o Evangelho. Você já caminha com o Senhor. Por que você está indeciso? Elias chegou diante daquele povo e ficou olhando um povo que não sabia para onde seguir. Queridos, indecisos não tem vez com Deus. Indecisos não participa de milagre. Indeciso não vê o agir de Deus. Indeciso é como aquelas pessoas citadas em Apocalipse por Deus. São pessoas mornas que Deus está ao ponto de vomitar. Por isso que Elias diz para o povo: vocês têm que decidir. É Deus que é o seu Deus? Então segue Deus. É Baal? É o demônio? Então segue o demônio. Mas toma uma decisão. Não fique em cima do muro. A maioria de vocês conhece a piadinha do muro, não conhece? Você conhece a piadinha do muro? O camarada estava em cima do muro. E de um lado, os anjos diziam para ele: pula, vem, pula, vem para cá. E ele não sabia. E do outro lado está o Satanás quietinho, só olhando para ele. E os anjos estão: pula, pula para cá, vem, vem. Aí ele não pulava. Aí o camarada perguntou para ele assim: ô Satanás, por que você não manda eu pular para o seu lado? Ele fala assim: porque o muro é meu. Os indecisos estão nas mãos do diabo. Por isso que Elias diz para eles: ei, para de ficar nessa indecisão. Não adianta ficar na indecisão. É tempo de decisão. É tempo de vocês reconhecerem que Deus é Deus, ou reconhecer que o diabo é poderoso. Então vá para o lado do diabo. Era isso que Elias estava dizendo. Era isso que Elias estava gritando para o povo. Era isso que Elias estava dizendo para todo o povo de Israel. Irmãos, há pessoas que ficam com você, mas na verdade ela está indecisa se ela anda com você. Sabe quando você quer fazer alguma coisa e a pessoa, ela fica indecisa em te dar uma opinião? Ela fica indecisa. Aí, tem pessoas que ficam caladas. Tem um ditado que diz: quem cala, mas não é verdade. Quem cala, não ajuda. Quem cala, não está nem sempre concordando. Porque quando você concorda com alguém, você luta com esse alguém, é ou não é? Quando você concorda com alguém, você defende essa pessoa dos ataques, é ou não é? Quando você concorda com alguém, você diz para ele: conte comigo, estou na luta. Mas o indeciso não. Quem não dá opinião fica ali quietinho. Aí o que você vai fazer? Se der certo, ele depois fala assim: está vendo? Eu não falei nada contra você. Mas se der errado, ele fala: ainda bem que eu não falei nada. Sabia que ia dar errado. Indeciso é isso. Por isso que Elias joga pesado com os indecisos. Por isso que Elias diz que indeciso tem que tomar uma decisão. Jezabel, ela ao assassinar os profetas do Senhor, ela começou a ensinar o povo a adoração a Baal. Ela começou a ensinar ao povo a adoração à deusa Sidônia, a tal da Aserá, que era a deusa lá da fertilidade. Jezabel estava deixando o povo na dúvida quanto ao poder e quem era Deus para Israel. O alto investimento que o governo fazia, que o governo de Acabe fazia para manter os profetas de Satanás, estava contribuindo para que o povo tivesse dúvidas. Queridos, hoje no Brasil, um país que, graças a Deus, nós temos liberdade de culto. É um país que a televisão, que o governo, que os meios de comunicação, eles cada vez mais vão lançando sobre nós ensinos que nos colocam muitas vezes em dúvida quanto o verdadeiro papel de Jesus. Todos os programas da televisão, não tem um que você possa dizer: esse programa aqui exalta o nome de Jesus. Mentira, não tem.
Não tem. Todos esses programas formatados, feitos, é para que você não se ligue no reino espiritual. É para que você beba essa comida deles e você chegue a um ponto, quando alguém vai te falar alguma coisa da palavra, você chega até a ficar em dúvida, porque são tantos ensinos diferentes. Querido, você sabe o que Jezabel estava fazendo? Ela estava fazendo uma estratégia que foi usada durante muito tempo no mundo pelos ditadores. Os ditadores tiravam o conhecimento da nação. No Brasil nós passamos muito isso. Hoje o Brasil paga um preço altíssimo, porque os seus governantes no passado fez o quê? Tirou a educação do povo, tirou o ensino do povo. E Oséias 4 diz que quando o povo não tem conhecimento, o povo morre. Quando o povo não tem conhecimento, o povo morre. Pois eu quero dizer para você, querido, quando a nação é tirada do seu conhecimento, ela fica paralisada. O conhecimento da ciência, o conhecimento tecnológico, o conhecimento de uma forma de ciência, quando é tirada, a nação paralisa. Mas quando você tira o conhecimento de Deus, quando você tira o conhecimento de Deus da nação, a nação fica à disposição do diabo. Se tirar o conhecimento de Deus de uma nação, essa nação fica completamente à disposição do diabo, porque não tem ninguém para combater, não tem ninguém para dizer: ei, assim diz a Bíblia, ei, assim diz o Senhor. Quando você tira o conhecimento de Deus de um povo, não tem profeta. Quando você tira o conhecimento de Deus de um povo, não tem oração. Quando você tira o conhecimento de Deus de um povo, não tem intercessores. Quando você tira o conhecimento de Deus de um povo, não tem ninguém que possa lembrar as leis de Deus. Era isso que Jezabel estava fazendo com o povo de Israel, tirando o conhecimento de Deus. O povo começa a esquecer, os mais velhos começam a morrer, os novos que vão nascendo não conhecem quem foi Deus e que Deus tinha feito pelo povo. Por isso que você precisa entender uma coisa: a sua geração, as pessoas que você tem contato, todas as pessoas que você tem contato, precisa saber qual é o Deus que você crê. Todas as pessoas que envolvem com você, tem que saber qual é o Deus que você crê. Se você lá no seu trabalho, você é discreto, você não conta, eu quero dizer para você que você está pecando diante de Deus. Você é um camarada joia, muito bom, muito bem querido lá na sua empresa, mas as pessoas não conhecem o seu Deus, você está pecando diante do Senhor. O ano que vem, o tema da nossa igreja vai ser mudando a mente e transformando a cidade. Mudando a mente, aliás, mudando a mente para conquistar a cidade. Nós precisamos disso, mudar a nossa mente. Elias estava dizendo para o povo: Israel, muda a sua mente, toma uma decisão, ou vocês andam com Deus, ou vai andar com o diabo. Ou vocês andam com Deus, ou vai andar com esses Belial ensinado por Acabe e por Jezabel. Sabe, querido, Deus não quer fazer esta pergunta para você: a quem você está seguindo? A mim ou aos demônios? Porque não tem meio termo. Ou você segue Deus, ou você não segue Deus. Não existe meio termo. E a Elias estava dizendo justamente isso. Em tempo de crise, querido, não é tempo de você ficar em dúvida. Tempo de crise é tempo de você olhar para o alto e lembrar que existe um Deus na sua vida. Existe um Deus que tem pessoas orando para que Ele haja na sua vida. Existe um Deus e que vai agir na minha e na sua vida. Não é tempo de você ficar em cima do muro. A segunda coisa desse texto, eu queria pedir sua atenção, para você sair daqui hoje, mudar da sua cabeça em uma coisa que acontece muito conosco. Eu queria que você parasse um pouquinho e imaginasse como é que estava o ambiente no Monte Carmelo. Imagine por um instante como é que estava aquele ambiente. Quero ajudar você. Primeiro, tinha ali naquele monte 850 profetas e profetisas do diabo. Amém ou não? 850, 450 eram profetas, eram homens de Baal. 400 eram os que sentavam, os que sentavam à mesa de Jezabel, da deusa Sidônia. Nesse bolo tinha mulher e tinha homem, porque eles faziam orgias sexuais no palácio, e estas profetisas eram as prostitutas cultuais. 850 profetas do diabo naquele monte, invocando o nome de Satanás.
Se você ler o texto, você vai ver que o texto diz que eles estavam dançando para o diabo. Eles ficaram de manhã até meio-dia. Vai imaginando como é que estava o ambiente naquele momento. Meio-dia eles orando, eles dançando e rezando para o diabo. O versículo 28 e 29 diz que eles ficaram em transe. Teve momentos que eles ficaram em transe, profetizando em nome do diabo a manhã inteira. E a Bíblia diz que eles se cortavam com lanças e com facas, eles derramavam sangue naquele monte. Ou seja, o que isso quer dizer? Eles estavam fortalecendo a aliança deles com Satanás. Porque cada vez que há uma invocação de demônios e há derramamento de sangue, há uma renovação de aliança com o diabo. É por isso que você tem que ir diariamente no altar de Deus dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, e renove a minha aliança com o sangue de Jesus. Você não precisa derramar sangue. Jesus derramou sangue na cruz. Jesus, ao derramar o sangue na cruz, Ele derramou o sangue definitivo, para que você tivesse uma aliança com Deus. Cada vez que esses homens e mulheres ali dançavam, em favor dos seus deuses, invocando os demônios, eles estavam criando um clima opressor naquele lugar. Um clima onde talvez a opressão fosse tão forte, que quem é muito sensível ao Espírito Santo, talvez nem conseguisse ficar naquele lugar. E o que eu quero dizer com você sobre isso? Quero dizer para você, querido, que aonde você estiver, e se tiver a presença de Deus na sua vida, você vence as opressões, você vence as rezas do diabo, você vence a presença do demônio. Está na hora de nós, da igreja, pararmos com essa frescura. Está trabalhando no lugar. Ali naquele lugar que eu trabalho, tem 2 espíritas, 5 macumbeiros, 4 pais de santo. Ai, é tão oprimido. Eu passo até mal. Para de frescura. Você tem o Espírito Santo de Deus ou não tem? Você tem Deus na sua vida ou não tem? Fica com medo de dizer: eu arranjei um emprego, mas o proprietário lá da empresa é espírita. E daí se ele é espírita? Deus chamou você para pisar nas obras do diabo. Deus chamou você, não foi, meu irmão, minha irmã, para ficar no ar-condicionado, numa salinha lá de 3x3, tendo internet à sua disposição, Facebook, terminou seu horário, você desliga tudo e vai para casa. Deus chamou você para essa empresa, para você abrir essa salinha e dizer: aqui há um profeta de Deus. Não tem esse negócio de estar rezando ali, estar acendendo incenso, estar fazendo macumbaria. Tem gente que chega na empresa, porque o macumbeiro acendeu um incenso, já liga: ai, estou passando mal. Aí liga para 10 intercessores, liga para mim, que o demônio está furioso. Irmão, o demônio sempre vai estar furioso. Você nunca vai ver o demônio calmo. Você nunca vai ver o demônio calmo, tranquilo. Nunca você vai encontrar o diabo, ele vai olhar para você e falar assim: hoje eu estou light. Hoje eu não vou fazer muita coisa com você não, fique tranquilo. Porque o diabo é o pai da mentira, João 8,4. Então vamos parar com isso hoje em nome de Jesus. Olha o clima que Eliseu está enfrentando. Pastor, mas era Elias. É? E você é quem? Elias, Tiago diz que ele era um homem como eu e você, sujeito aos mesmos erros que eu e você, sujeito às mesmas falhas que eu e você. Sabe, querido, a Bíblia, quando ela coloca essas histórias desses homens, não é para nós, primeiro, por isso que a igreja romana comete um grave erro. A igreja romana, ela pega esses homens e começa a adorar esses homens, começa a fazer imagens para esses homens, cria um dia para esses homens, venera esses homens, idolatra esses homens, se ajoelha nesses homens. A Bíblia, quando coloca essas pessoas aqui, não é para isso, mas é para nós olharmos e dizer: eu posso fazer isso aqui, porque Deus me deu autoridade. Mas esse negócio de ficar passando mal. Eu estou passando mal. Quem está passando mal? Bota a mão na sua cabeça e diz: sai, diabo. Sai, capeta. Olha o clima que Elias estava enfrentando. Olha o clima que Elias estava naquele lugar, irmãos. Ele estava praticamente numa sessão, numa grande sessão. Você imagina isso? 850 pessoas invocando o nome de Satanás. Ele estava num grande centro espírita. Num grande centro espírita. Mas diga-se comigo: eu vencerei por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho
que eu darei. A partir de hoje você para com esse negócio de ter medo de lugar de onde você trabalha. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e vai clamar o sangue de Jesus, vai entrar lá no terreiro de macumba e vai chutar. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você vai chegar na casa dos seus parentes, que ainda não são evangélicos, e dizer lá, ó, aqui, entrou um profeta aqui, eu vou arrebentar com esse santo aqui, tá ligado? Eu não estou dizendo isso. Você não tem autorização de fazer isso, você não pode. Só se aparecer para você uns 2 anjos, apareceu 2 anjos e falar, nós vamos junto. Deus mandar uma palavra profética, entende? E Deus mandar mais uns 4 anjos na sua frente e falar, vamos lá que nós vamos quebrar tudo. Aí você vai. Mas fora isso você não pode. Você não pode chegar nos seus familiares e dizer para eles, olha, essa casa aqui está muito oprimida. Ó, isso aqui tem opressão, aqui tem... Você não pode fazer isso. Não é, você não tem essa autorização. Vai na casa deles, está oprimido, leva a luz de Cristo que está em você. Entra lá, bota a luz naquele lugar. Na hora da refeição você fala, eu quero fazer uma oração. Na hora de sair, ó, eu quero orar, nós irmos embora, quero orar por vocês, acabou. A presença de Deus vai fazer a diferença naquele lugar. Elias estava diante de um quadro, querido, de muita indecisão do povo, da estratégia do governo de mudar o culto, substituir Jeová por Baal. Elias estava diante de um quadro que os deuses do coração do povo estavam começando a mudar. Já não era mais Deus, mas era Baal. Já não era mais Deus. O governo estava sendo um instrumento do diabo para mudar o coração do povo. E só tinha uma coisa a ser feita. Primeira coisa ele fez, chamou a atenção do povo para tomar uma decisão. Segunda coisa ele fez, ele mostrou para o povo que não precisava ter medo das opressões do diabo. Mas a terceira coisa que ele fez foi a coisa mais importante e que eu quero deixar para você nessa noite. Eu quero deixar para você nessa noite que você precisa levar isso extremamente a sério. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, você precisa fazer algo que esse homem de Deus fez. Capítulo 18, verso 30 diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor. O altar do Senhor estava em ruínas. O altar do Senhor estava abandonado. O altar do Senhor estava completamente desprezado. Os profetas que estavam vivos, eles não podiam mais ir lá adorar, não podiam sacrificar. Os profetas que estavam vivos estavam escondidos. Os adoradores sumiram. Os adoradores desapareceram. Estavam sendo apresentados e aceitando outros deuses. Querido, qualquer coisa que você quer fazer de sucesso, você precisa primeiro consertar o seu altar com Deus. A primeira coisa que eu e você temos que fazer é consertar o nosso altar, é acertar o nosso altar, é fazer com que o nosso altar esteja pronto, para que as ofertas a Deus sejam colocadas. Você sabia que o próprio Acabe, mesmo sendo um assassino, mesmo sendo um homem que foi enganado e se deixou enganar por sua mulher, mesmo sendo um homem demoníaco, esse homem, ele teve pelo menos um relance de restaurar o altar. E Deus aceitou a restauração desse miserável. Nem que seja uma restauração parcial, mas Ele fez. Se você for lá no texto, no capítulo 21, verso 29, a Bíblia diz que esse homem restaurou em parte o altar dele. E Deus aceitou. Porque Deus tinha dado uma palavra para Elias. Elias, eu vou destruir toda a família de Acabe. Eu vou acabar, vou arrebentar, vou acabar com tudo. E o texto diz que esse homem foi lá, restaurou o altar, se humilhou diante de Deus. Aí Deus diz, olha, Elias, já não vou mais acabar, vamos deixar para mim fazer isso na vida dos filhos dele. Acabe teve a oportunidade, se ele ali restaurasse o altar por completo, se ele ali se arrependesse por completo, se ele ali se dobrasse por completo, a história de Acabe mudaria, irmãos. A história da geração dele seria outra, porque Deus não resiste quando nós restauramos o nosso altar. Deus não resiste quando você vai até Ele e diz, Senhor, eu não estou oferecendo nada ao Senhor de valor, eu não estou oferecendo nada ao Senhor, faz tempo que eu não oferto a minha vida, faz tempo que eu não tenho encontros contigo, Senhor, eu quero me arrepender. Deus aceita na hora, Deus restaura na hora. Mas querido, se não houver restauração de altar,
não acontece vitória. Se não acontece restauração completa, não vem a bênção. Se não houver uma restauração total, não vem o que Deus tem para você e para mim. Nós temos que restaurar o altar completamente. Acabe restaurou um pedaço, e mesmo assim Deus o abençoou. Imagina uma restauração completa. Por isso que Elias disse para o povo: olha, vamos restaurar aqui completamente o altar do Senhor. Quando ele restaurou o altar completamente, ele mandou colocar o sacrifício, o novilho que seria queimado. E aí ele mandou jogar bastante água. Molha bem, pode molhar. Porque Deus não é Deus que fica impedido por causa de água. Mandou molhar, botar água ao redor, orou a Deus. Só depois do altar restaurado que ele orou. E aí desceu fogo do céu, queimou sacrifício, secou água, destruiu tudo que estava ali. E aí ele deu a palavra: agora pode matar os profetas. Se você quer ver Deus descer fogo, restaura o altar da sua vida. Não deixe as crises parar você. Não deixe essas levantes fazer com que o seu altar fique em ruínas. Deus quer que você comece 2013 restaurando o seu altar. Nós queremos vitórias, amém, irmãos? Nós queremos coisa grande de Deus, mas nós não podemos ter essas coisas com o altar sujo, com o altar completamente destruído. Nessa noite Deus quer a mim e a você uma restauração de altar. Se seu altar está rachado, Deus tem o melhor silicone, o sangue de Jesus. Ele não só cola, mas ele faz novo. Se está rachado, querido, é hora de restaurar. Se está até sem altar, levante hoje, como fez Elias, junta as pedras, 12 pedras, que era o número das tribos, 12 pedras, vamos fazer um altar bonito, e vamos colocar o sacrifício. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu queria convidar a Fabiane para tocar o teclado. Daqui a uma semana, praticamente, pouco mais, 9, 10 dias, começa o ano novo. E é muito bom a gente passar o ano novo na igreja, orar, abraçar uns aos outros. Mas muito mais importante do que isso, querido, é você ter certeza que você vai começar um ano com seu altar novinho em folha. Porque altar novo, altar limpo, onde você vai colocar todos os seus pecados. Com o altar limpo, os seus pecados são queimados, destruídos, e ele volta a ficar limpo. Mas guardar pecado é sujar seu altar, é quebrar o seu altar. Queria convidar você para fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Quem sabe você não queira vir aqui à frente, se ajoelhar aqui no altar, tocar no altar. Não que isso aqui é puro de forma nenhuma, aqui quem pisa são pecadores, mas nós temos sobre nós o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas é um sinal apenas, o altar do Senhor. Quem sabe você está precisando de uma restauração mesmo. Quem sabe você está precisando renovar os seus votos de fé. Quem sabe você está como o povo, em algumas situações você tem visto que você está titubeando. Deus não chama você e a mim para ficar titubeando. Quem sabe as crises têm te abalado, afetado a sua fé, querido. Nessa noite nós queremos ungir você de novo e declarar que o poder do Senhor vai repreender esse desânimo, vai tirar do seu coração esse titubear. Nessa noite eu queria convidar você, que está precisando de uma restauração, vem aqui na frente. Se você puder, eu gostaria de pedir você para se ajoelhar, com a mão no altar, no sinal profético de que você está restaurando o seu altar nesta noite. Restaurando o seu altar. Se você ler esse texto com dedicação em casa, você vai verificar que os profetas de Baal, os 450 de Baal, mais os 400 de Aserá, eles também fizeram um altar, e eles colocaram lá o seu sacrifício, mas não aconteceu nada. Se ficasse lá, aquela carne ia apodrecer. Porque se tem um Deus que responde, é o nosso Deus. Se tem um Deus que responde a um altar restaurado, é Jeová. Se tem um Deus
que tem prazer em visitar um altar restaurado, é o nosso Deus. Se tem um Deus que tem prazer de tirar as pedras velhas de um altar e colocar pedras novas, esse é o nosso Deus. Se tem um Deus que gosta de ver o povo dele querendo conserto, esse é o nosso Deus. Não há outro como ele, não há outro como o nosso Deus. Eu quero pedir aos obreiros, os obreiros que não estão aqui de joelhos, eles irão nos ungir, eles irão ungir-nos, porque nós queremos nesta noite, Senhor, confessar o nosso pecado, os nossos pecados. Nós queremos, ó Deus, te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão como pastor e como servo. Eu quero te pedir perdão como pastor desta igreja, em nome dos pastores desta igreja. Queremos te pedir perdão pelos nossos erros. Quero te pedir perdão como os missionários dessa igreja, como os presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, membros de ministérios, ovelhas desta igreja. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, se temos em alguns momentos vacilado, titubeado, vacilando na fé por uma ou outra situação, e queremos te pedir perdão como pessoas, como servos do Senhor. Te pedir perdão para que o Senhor sonde o nosso coração. Tire, Senhor, tudo aquilo que tem destruído o nosso altar da adoração, do louvor, da palavra, do quebrantamento, da confissão, da vida certa. Ó Deus, nós confessamos a Ti, te pedimos, tenha misericórdia de nós. E como Elias naquele Monte Carmelo, diante de tanta opressão, de tanta presença demoníaca, de tanta presença maligna, aquele homem levanta a voz e diz: Deus, ó Deus, mostra aqui hoje o Teu poder. Senhor, nós não temos aqui nesta noite opressões, nós não temos nesta noite aqui presença maligna nenhuma, mas nós temos aqui, ó Deus, corações quebrantados, que querem clamar e pedir ao Senhor: visita o nosso altar, restaura o nosso altar, aceita o nosso sacrifício de arrependimento e de confissão nesta noite. E assim como esse texto diz que o fogo do Senhor veio, lambeu tudo e queimou, Senhor, queima agora esses pecados, restaura o nosso altar. Queremos declarar como o apóstolo Paulo: graças a Deus que nos enviou Jesus, graças a Deus que nos enviou Jesus. Queremos declarar como Tiago diz, Senhor, como João diz. 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. Senhor, restaura hoje. Nós queremos começar 2013 batendo no peito, dizendo: meu altar está restaurado. Queremos começar 2013 dizendo: o meu altar com o meu Deus está restaurado. Aquilo que eu tenho falhado no meu casamento, eu vou consertar. Aquilo que eu tenho sido ruim no meu casamento, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos, eu vou melhorar, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor nesta noite está restaurando o meu altar. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levanta, querido, levanta e aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor. Aplauda o Senhor, com todo o seu vigor. Aplauda o Senhor, com todo o seu vigor. Aplauda a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, glorifica ao Senhor. Oséias 4:6, na versão Nova Linguagem de hoje, diz assim: meu povo está sendo destruído porque não quer saber de mim. Vou repetir para você, Oséias 4:6. Geralmente a gente diz: meu povo está sendo destruído
porque falta conhecimento. A linguagem de hoje diz assim: meu povo está sendo destruído porque não quer saber de mim. Não permita que o mundo tire de você o conhecimento de Deus. Se você tem filho, fale para os seus filhos: não permita, porque o dia que tirar o conhecimento de Deus, nós ficamos completamente à mercê de Satanás.